Pessoal, na questão 57, eles dão um traçado de linhas equipotenciais de um sistema de 3 cargas e pedem que vocês analisem a partir desse desenho das equipotenciais as lacunas que aparecem ali na frase que segue, tá? Um breve comentário aqui. Notem que se eu tiver linhas de força, então esse meu traçado das linhas em azul ou tracejadas são as linhas de força. Quando as linhas de força unem as cargas, elas têm sinais contrários, que daí as linhas de força dão uma ideia de força de atração entre elas. Então essas duas cargas deveriam ter sinais opostos. Quando as linhas de força separam, elas não unem as cargas, quer dizer que a força que separa as cargas é uma força repulsiva, certo? Então, para o traçado das linhas de força é isso. Linhas de força que unem as cargas, elas têm sinais contrários. Linhas de força que não unem as cargas, elas têm o mesmo sinal. Agora, sobre as equipotenciais, que é o assunto da questão. Se eu tiver duas cargas de mesmo sinal, as linhas equipotenciais envolvem as duas, porque elas têm um potencial de mesma natureza. Elas são cargas de mesma natureza. Todo esse sistema, digamos então, se a carga 1 for positiva, a carga 2 também é positiva. Primeiro que as linhas de força, como eu disse, dão ideia de repulsão, mas as equipotenciais envolvem o conjunto, porque o potencial das duas é de mesma natureza. Um potencial positivo, então essa região aqui no entorno dessas duas cargas vai ter um potencial cujo sinal é das duas cargas. Tá? Então se as linhas equipotenciais envolvem as cargas, essas cargas têm o mesmo sinal. Agora aqui, ó, as linhas equipotenciais não envolvem as cargas 1 e 3. Elas separam as cargas 1 e 3, quer dizer que essa carga aqui vai ter sinal contrário às outras duas. Se aquelas duas são positivas, segundo a minha suposição, essa aqui vai ser negativa, então ela gera um potencial negativo no entorno dela, tá? Então, voltando à figura da questão, que é semelhante àquela que eu fiz, eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente enxergar um pouquinho melhor, tá? Então, as linhas equipotenciais juntam essas duas cargas, quer dizer que os potenciais dessas duas cargas são de mesma natureza, positivo ou negativo, mas é obrigatório que as cargas 1 e 2 tenham o mesmo sinal, tá? Se tu analisar as linhas de força, eu estou vendo linhas de força saindo delas, ou seja, elas deveriam ser positivas. Então, com certeza, ali na primeira lacuna, pode-se afirmar que as cargas 1 e 2 têm sinais iguais, o que já nos dá a resposta, né? Já nos dá a resposta. É a letra A aqui. Certo? 1 e 2 tem que ter sinais iguais. Elas se repelem pelo desenho das linhas de força e se unem por terem o mesmo sinal através das equipotenciais. Certo? Agora, confirmando ali a ordem de grandeza das cargas. Lembrem que uma carga é tão maior quanto mais linhas de força tem em volta dela. Mas, onde eu tiver maior número de linhas de força, eu também tenho maior número de equipotenciais. As equipotenciais são perpendiculares às linhas de força. Então, se eu contar o número de equipotenciais no entorno dessas três cargas, se tu te der o trabalho de contar, tu vai ver mais equipotenciais na carga 3, um pouco menos na carga 2 e menos ainda na carga 1. Então, o número de linhas equipotenciais nas vizinhanças de uma carga dão uma ideia da quantidade de carga que esse corpo tem. Então, a carga da 3 pode ter certeza que vai ser maior que a carga da 2, que vai ser maior que a carga da 1, o que confere ali a alternativa A, tá?